As complexidades de sua situação me foram explicadas e fiquei horrorizado com os exemplos de desrespeito demonstrados a você. Olá pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje estamos em mais uma atração do Gustavo Report, nesse processo judicial envolvendo a Warner Bros., a HBO Max e a série The Pitt. Então vou fazer a elucidação completa do desenvolvimento, desmembramento do processo, é bem interessante. Tenho a minha opinião aqui para compartilhar com vocês mais tarde. E nós vamos discutir muito sobre essas veredas aqui, você vai entender a história desde o princípio, ok? Em fevereiro de 2020, o ator Noah Wyle decidiu que era o momento certo para trazer de volta seu personagem de maior sucesso na televisão, o Dr. John Carter, do drama médico Air. O senhor Noah Wyle escreveu um e-mail para John Wells, que havia sido produtor executivo de Air, propondo um estudo de personagem no estilo de Logan Pickard Coringa. E ele descreveu sua ideia para a série como uma minissérie de 12 episódios para o Hulu, onde eles revisitavam o cara que eles apresentaram ao mundo pela primeira vez. E ele acrescentou: mais sombrio e realista, mais velho, mas ainda ele mesmo. Reúna alguns membros da banda e escrevam uma bela canção nova em um tom antigo e familiar. Bom, foi isso que ele disse no e-mail. Dessa ideia inicial surgiu o drama médico de sucesso da HBO Max, The Pitt, que foi indicado a 13 Emmy Awards esse ano, incluindo o de melhor série dramática e o de melhor ator para o próprio Noah. Ele acabou vencendo e a série também. A bela nova canção do Noah não foi tocada em sua tonalidade antiga e familiar, mas sim transposta para a nova. Pitt, do título, se refere a Pittsburgh, onde a série se passa, e não a Chicago, como em Air. E no lugar do Dr. Carter, o Sr. Wyle interpreta o Dr. Michael Robinatvich, acho que é assim que se fala, também conhecido como o Dr. Rob. A visão original do Noah quase se concretizou, mas as negociações para uma sequência de Air foram interrompidas devido a desentendimentos entre a Warner Bros. Television e os herdeiros de Michael Crichton, o autor de best-sellers que escreveu o roteiro do episódio piloto de Air. As negociações com a viúva do Michael, Sherry Crichton, chegaram tão perto de um acordo que a Warner Bros. Chegou a elaborar um comunicado à imprensa anunciando o retorno da série. Eles disseram: Noah Wyle reprisará seu papel icônico em uma encomenda direta para a série de sequência de Air, com Mariah Carey como produtora executiva, e na quarta versão do comunicado, Air Draft V04 ainda precisava de declarações dos principais envolvidos e usava o codinome Bean para o novo serviço de streaming Max que o CEO da Warner, David Zaslav, estava prestes a anunciar. Mas o comunicado de imprensa, assim como a sequência de Air que anunciava, jamais veria a luz do dia. Desde então, a Sherry processou a Warner Bros., o Noah Wyle, o produtor executivo Wells e o criador e produtor executivo Scott Damion em um tribunal estadual da Califórnia, alegando que The Pitt é o reboot de Air que eles negociaram disfarçados de forma tão ardilosa quanto um par de óculos de growth. E ela disse: eu estou defendendo Michael e o seu legado porque ele não pôde se defender sozinho. E a equipe por trás de The Pitt alega que não apenas a localização e o nome do protagonista foram alterados, mas tudo, da iluminação, a música e ao ritmo da série. E eles até disseram: olha, quando eu estava criando The Pitt, eu intencionalmente fiz diferente de Air e todos os outros dramas médicos que conheço, em todos os aspectos possíveis. O criador disse em uma declaração ao tribunal, e ele falou assim: meu objetivo era fazer algo completamente novo, um drama médico inédito sobre questões críticas que assolam o nosso sistema de saúde e a sociedade em geral, particularmente após a pandemia. O processo judicial poderia ter sido apenas uma nota de rodapé na história da televisão se Pitt tivesse discretamente desaparecido dos catálogos da TV's Rock em todo o país. Agora, a série ganha ainda mais destaque com a chegada iminente da segunda temporada da série para janeiro e com a cultura contemporânea, e com a cultura contemporânea saturada de remakes e a questão de quem detém os direitos sobre reboots, sequências e spin-offs assume uma importância cada vez maior.
Os documentos do processo revelam um drama digno de roteiro, com um ator de meia-idade buscando reviver seus dias de glória e uma viúva determinada a manter a memória do seu falecido marido e sua lucrativa propriedade intelectual. O Michael Crichton, já falecido, tinha uma presença incomumente marcante para um romancista em Hollywood. Com 2 metros de altura, sua boa aparência lhe rendeu lugar na lista de pessoas mais sexys do mundo, pela revista People, mas foi a popularidade dos seus livros que mais se destacou. Os 29 romances do Michael venderam mais de 250 milhões de exemplares. Destes, 13 foram adaptados para o cinema, e ele também dirigiu filmes como A Aventura de Robôs Descontrolados, Westworld, e durante a faculdade de medicina, o Michael começou a escrever romances sob pseudônimos para ajudar a pagar as contas. O primeiro thriller que ele escreveu com seu próprio nome foi O Enigma de Andrômeda, sobre uma doença contagiosa vinda do espaço sideral. O livro foi adaptado para o cinema em 1971. Durante as filmagens de Andrômeda, ele foi apresentado aos estúdios da Universal por um jovem diretor chamado Steven Spielberg, em uma relação que se provaria significativa. Em 1974, Michael escreveu um roteiro de 180 páginas chamado Emergency Ward, pronto-socorro, inspirado em suas experiências como interno de medicina. O filme se passa ao longo de 24 horas em uma sala de emergência. 15 anos depois, seu amigo dos estúdios da Universal, o Spielberg, quis transformar pronto-socorro em uma série de televisão por meio da sua produtora, a Amblin Entertainment. O drama da sala de emergência ficou em segundo plano por um tempo, enquanto o Steven se dedicava ao romance do Michael sobre dinossauros trazidos de volta à vida por meio de DNA encontrado em mosquitos antigos. Eu estou falando de Jurassic Park, pois é, que se tornaria um sucesso mundial e dezenas de filmes. Inclusive, no início de 93, a produtora de Spielberg retomou o projeto e ele ajudou a organizar um encontro entre o Michael e o Welsh, um roteirista de televisão que havia trabalhado por 4 anos na premiada série sobre um hospital no Vietnã, Tina Beat, e os dois se deram muito bem durante um almoço na filial de Santa Mônica, um ícone de Los Angeles, e decidiram dar continuidade ao projeto. Welsh escreveu posteriormente um e-mail para o Michael dizendo: "Concordamos que nunca trataríamos o público com condescendência, que respeitaríamos a inteligência do público e que o diálogo médico nunca seria simplificado demais." E então eles começaram a reescrever o roteiro. Segundo o Welsh, todas as emissoras rejeitaram a série 2 vezes. As reclamações eram todas semelhantes. O ritmo era muito acelerado, o diálogo médico era incompreensível e os pacientes perdiam a vida. Finalmente, a NBC concordou em filmar um episódio piloto sem oferecer muita esperança de que se tornasse uma série. Quando chegou a hora de escolher o elenco para a série hospitalar, um jovem e belo ator chamado Noah Wyle fez um teste para um papel de estudante de medicina em seu primeiro dia no pronto-socorro, personagem baseado principalmente no Michael. O Noah se sentiu um pouco intimidado ao observar um ator mais velho praticando Tai Chi em um canto da sala, e depois que o Michael entrou, ele fez uma piada, o Noah riu, e aí ele conseguiu o papel. Estreou no outono de 94 e se tornou um sucesso estrondoso, fazendo parte da programação imperdível da NBC às quintas-feiras, ao lado de Friends e Seinfeld. A série lançou George Clooney e Juliana Margulies ao estrelato e rendeu centenas de milhões de dólares à Amblin Entertainment de David Crichton e Steven Spielberg. Mais tarde, em um e-mail para o Michael, o Wells diria que ganhava menos da metade do que qualquer um deles ganhava, apesar de ter trabalhado em Air por mais de 15 anos. E ele escreveu: "Não é uma reclamação, é o acordo que fiz." A série, que durou 15 temporadas, sobrevivendo ao Michael, teve o ator Noah Wyle permanecendo por 11 temporadas completas, de longe o maior papel de sua carreira em termos de longevidade e impacto cultural. O Michael tinha 4 ex-esposas e uma filha adolescente de um casamento anterior, quando começou a namorar a Sherry Alexander, uma loira confiante de olhos bem separados e um grande sorriso que havia participado da novela As the World Turns. O casal se casou em frente a uma cachoeira na ilha havaiana de Kauai em 2005. 3 anos depois, o Michael faleceu inesperadamente aos 66 anos enquanto fazia tratamento contra o câncer. A Sherry, então, com 44 anos, estava grávida de 6 meses do filho do casal
E o Michael ainda não havia atualizado seu testamento, que não fazia menção ao filho que estava por nascer. A Sherry entrou com uma ação judicial para que seu filho fosse declarado um herdeiro omitido, e os advogados da filha do Michael pediram ao tribunal que removesse a Sherry como co-executora do testamento devido ao conflito de interesses irreconciliável entre as necessidades de seu filho e as do fundo fiduciário. A Sherry também entrou com um pedido de indenização de 7 milhões do espólio, alegando ter direito a esse valor de acordo com o acordo pré-nupcial do casal, que estipulava o recebimento de 1 milhão por ano durante 9 anos do seu marido. A Sherry venceu a ação judicial. Os detalhes do fundo fiduciário e a divisão entre os beneficiários permanecem privados, mas a Sherry tornou-se diretora executiva da Kristen Sun, uma produtora de cinema e televisão que também administra o arquivo do Michael. Longe de se limitar a receber passivamente os direitos autorais dos seus livros e os lucros residuais de seus filmes e programas de televisão, a Sherry participou ativamente da preservação de seu legado. Inclusive, 2 romances foram publicados postumamente, e o Michael teve outro best-seller número 1 no ano passado com Eruption, um manuscrito incompleto finalizado por outro autor de sucesso, James Patterson. Uma segunda obra inacabada, Micro, foi concluída por Richard Preston, que escreveu sobre doenças infecciosas e bioterrorismo. A Sherry também encomendou uma sequência autorizada para que o filme Andrômeda acontecesse, e o último filme da franquia Jurassic Park arrecadou mais de 862 milhões nas bilheterias mundiais nesse verão. Em 2016, a HBO exibiu uma nova versão de Westworld, uma série de grande orçamento sobre androides sencientes baseada no filme de 73 que o Michael escreveu e dirigiu. A Sherry queria que seu marido recebesse o crédito como criador de Westworld, e o seu pedido foi negado, o que a deixou furiosa. Na véspera do Dia de Ação de Graças de 2022, a Sherry recebeu um telefonema do Sr. Wells, que entrou em contato para avisá-la que haveria uma matéria na publicação especializada em Hollywood, The Headline, sobre o reboot de Air. E a Sherry, posteriormente, em sua declaração ao tribunal, disse assim: fiquei chocada, embora o desenvolvimento já tivesse começado há muito tempo, ninguém me mencionou nada. Nem mesmo o Sr. Wells estava pedindo minha opinião ou aprovação. Ele estava simplesmente me avisando sobre o anúncio iminente à imprensa. A Sherry, então, contatou imediatamente seu agente literário e seu advogado, e eles vasculharam os contratos antigos e encontraram que consideraram uma cláusula incomum e poderosa. A cláusula declarava todas e quaisquer publicações relacionadas a Air, todos os lançamentos cinematográficos, todas as sequências, remakes, spin-offs e outras obras derivadas, incluindo mídias eletrônicas interativas e similares, seriam congeladas, sendo necessário um acordo mútuo entre Kristen, Amblin e Warner Bros., para que se possa prosseguir em qualquer uma dessas categorias. Na visão deles, essa chamada cláusula de direitos congelados lhes dava poder de veto sobre qualquer reboot da série, e eles não concordaram com a sequência. Aí, Nolan Wiley escreveu mensagens apaixonadas para Sherry em um esforço para obter sua aprovação, incluindo a sua anedota sobre a experiência que ele teve com o Michael na época da audição para a série. E ele escreveu a ela em janeiro de 2023 o seguinte: as complexidades de sua situação me foram explicadas e fiquei horrorizado com os exemplos de desrespeito demonstrados a você, Michael e a família em outras propriedades. Admiro, respeito e apoio sua luta para proteger seu legado e autoria. Aí, o Wells descreveu a Sherry o programa que planejavam fazer. Um turno de 12 horas, um episódio de 1 hora que se estende para um turno de 14. E o roteiro original do Michael, no episódio piloto, lá em Air, era um dia na vida do pronto-socorro e do Mark Greene, protagonista da série, na época, o personagem interpretado pelo ator Anthony Edwards. Então, 30 anos depois, seria um turno de 14 horas para John Carter, o personagem do Nolan Wiley em Air, agora médico responsável pelo pronto-socorro. Aí ele escreveu assim: trata-se da mesma abordagem em tempo real que qualquer pessoa que já assistiu a The Pitt conhece. Isso que você acabou de ouvir trata-se da mesma abordagem em tempo real que qualquer pessoa que já assistiu a série The Pitt conhece. As mensagens anexadas ao processo judicial são cruas e repletas de sentimento, e não sugere que a equipe que trabalhava no reboot esperava que elas fossem expostas em uma ação judicial. Ele até escreveu assim: eu amava o Michael, Sherry.
Ele era meu amigo. A forma como tudo isso aconteceu me deixou profundamente triste. Brett Poe, presidente da Warner Bros. Television, afirmou em depoimento ao tribunal que os representantes da Sherry exigiram milhões de dólares de pagamento pela primeira temporada, independentemente da série ser produzida ou não, e o direito de rejeitar produtores executivos e licenciadores internacionais. E eles disseram que ficaram muito surpresos com a abordagem hostil adotada pelos representantes dela e com a resistência deles em fechar o que teria sido um negócio muito lucrativo para ela, e isso foi dito ao tribunal. Os representantes dela afirmaram que ela não recebe pessoalmente nenhum direito. Os representantes dela afirmaram que ela não recebe pessoalmente nenhum dinheiro pelos direitos de Air e que ela não verá um centavo sequer do processo. E qualquer indenização será destinada integralmente aos filhos do Michael. Após meses de negociação, Wells ofereceu uma garantia pessoal de 5 milhões ao espólio caso o Michael, falecido, não recebesse o cobiçado crédito de criado por, porque a prática padrão no ramo é que os criadores recebam uma remuneração significativamente maior do que os roteiristas. Mas de acordo com a queixa, a Warner Bros. Television enviou um novo contrato às 17h30 do dia 11 de abril de 2023, exigindo esta versão final e definitiva fosse assinada naquela mesma noite. A Sherry não concordou com os termos a tempo. O dia seguinte foi significativo para o David Zaslav, porque ele disse que havia acontecido um encontro com o destino após a fusão de 43 bilhões entre a Discovery e a Warner Media em 2022. E aí ele assumiu a liderança da nova entidade que incluía a HBO, o Discovery Channel, a CNN e as renomadas divisões de cinema e televisão da Warner Bros. O Zaslav tinha então um plano para enfrentar a concorrência do streaming, combinando a programação do Discovery repleta de reality. O Zaslav tinha então um plano para enfrentar a concorrência do streaming, combinando a programação da investigação Discovery repleta de reality shows com as séries roteirizadas do catálogo da HBO em um único serviço. Ao hesitar, a Sherry, de forma inadvertida, privou a empresa da cereja do bolo do anúncio do seu novo serviço de streaming, que viria junto com uma nova série de televisão do Harry Potter e um segundo spin-off de Game of Thrones. Após mais uma breve rodada de negociações naquele outono, o projeto foi cancelado. No entanto, enquanto o reboot de Air havia sido descartado, uma série semelhante estava em produção sem o envolvimento dos herdeiros do Michael, The Pitt, que foi anunciada em março de 2024. O círculo do Michael se sentiu enganado e traído. Em 27 de agosto de 2024, antes mesmo da exibição do programa, a Roadrunner JMTC, empresa do Michael, entrou com uma ação na Corte Superior de Los Angeles alegando quebra de contrato. Em uma linguagem rebuscada, com ecos do discurso fúnebre de Marco Antônio e Júlio César, de Shakespeare, a ação afirma: desta vez, porém, a WBD-TV busca não apenas enterrar Krypton nos créditos finais, mas sim apagá-lo completamente de uma de suas criações mais marcantes. Em 4 de novembro, os réus pediram ao tribunal que rejeitasse a queixa, citando seus direitos constitucionais à liberdade de expressão e argumentando que The Pitt não é uma obra derivada de Air. Eles enfatizaram que a nova série era focada no mundo pós-Covid, lembrando ao juiz que os eventos ocorrem após o falecimento do Michael. O episódio piloto de Air foi filmado em uma paleta de cores incomumente escura e apresentava trechos musicais que, para os padrões da época, eram legais, mas são intrusivos hoje em dia. E o hospital, em The Pitt, é iluminado intensamente, quase cegamente branco, há pouca trilha sonora, e geralmente apenas o bip dos monitores cardíacos, o barulho das macas e as discussões dos médicos. Toda a temporada se resume a um único turno de 15 horas, o que confere urgência aos casos, muitos dos quais terminam em falecimento. The Pitt aborda problemas sociais contemporâneos como pílulas adulteradas com fentanil, uma tragédia em massa, em um show, e os danos causados ao sistema de saúde pela pandemia. Rever sob a ótica do processo judicial, como um júri poderia ser solicitado a fazer, pode ser uma experiência estranha. A luta sobre colocar ou não um paciente idoso em fase terminal no respirador é um ponto crucial da trama, o que apoiaria a visão do Michael, ou uma tragédia cotidiana em um grande hospital urbano, a visão de The Pitt. The Pitt não tem nenhuma ligação com Air,
não utiliza propriedade intelectual, os personagens, o enredo, o cenário ou o ritmo narrativo de Air, segundo os réus. E embora ambas as séries sejam dramas médicos ambientados em hospital, esse conceito não é nada original. Eles mencionaram séries como Grey's Anatomy, Chicago Med, House, Good Doctor, e antes de assumir o papel em Air, George Clooney chegou a participar de uma série hospitalar ambientada em Chicago chamada de Air, que por sua vez havia sido transferida de Boston por ser considerada muito semelhante à série hospitalar dos anos 80, Set Elsewhere. A primeira rodada de ações judiciais foi vencida pelos herdeiros do Michael e os réus buscaram arquivamento do processo com base na lei anti-SLAPP da Califórnia, que visa extinguir rapidamente ações judiciais que buscam cercear a liberdade de expressão. O juiz rejeitou o pedido em fevereiro e a Warner Bros. Está recorrendo da decisão. Um representante da Warner divulgou o seguinte comunicado, dizendo: The Pitt não é Air, o processo movido pelos herdeiros do Michael é um ataque infundado à liberdade criativa e aos valores da primeira emenda. Se o caso for a julgamento, poderá se tornar um espetáculo incomum com o potencial drama dos depoimentos do Noah Wyle e dos produtores do programa, a divulgação pública de e-mails e mensagens de texto que deveriam ser privadas e potencialmente até mesmo David Zaslav prestando depoimento como testemunha. Noah Wyle disse à Variety esse ano sobre o caso que o que houve mancha o legado e não deveria ter acontecido, e que em algum momento isso poderia ter sido uma parceria, e quando deixou de ser uma parceria não precisava ter se tornado uma relação conflituosa. Se o processo prosseguir, não serão apenas as mensagens constrangedoras que virão à tona. Para determinar a indenização que o estúdio poderá ter que pagar, questões sobre sua lucratividade e modelo de negócios também poderão ser expostas, incluindo informações que as empresas tentam manter em sigilo ou negociar pacotes menos vantajosos para os criadores. Os autores da ação alegam em seus documentos que a Warner Bros. Lucrou pelo menos 3,5 bilhões com Air, e Peter Nilsson, advogado da Sherry, afirmou que os herdeiros da autora receberam cerca de 800 mil em direitos autorais por episódio, totalizando mais de 250 milhões. Jennifer Post, professora de estudos da indústria da mídia na Universidade de Atlanta, disse que o caso poderia servir como modelo de como determinar o valor das coisas no espaço do streaming. A Sherry não parece estar disposta a fazer um acordo e disse: não ficarei de braços cruzados enquanto o trabalho do meu marido é tirado dele sem que ele receba qualquer crédito ou compensação. E aí, ela afirmou que está lutando por todos os criadores, inclusive aqueles que não têm condições de contratar um estúdio. Aí, o advogado dela também falou assim: eles não vão chegar ao ponto de ter que se render por falta de recursos para continuar lutando. Há pouquíssimos escritores, diretores e talentos que podem fazer isso. A especialista Jennifer disse que os telespectadores da nova série podem ter se beneficiado do fato da série ter tentado não ser um spin-off, porque remakes muitas vezes não conseguem evitar cair na imitação, e uma espécie de versão cover da original salpicada de reuniões e participações especiais, e que se fosse um reboot de Air, eles trariam George Clooney de volta para fazer uma piadinha. Em vez disso, isso permitiu que novos talentos brilhassem. O passado está sempre acontecendo aqui dentro. O seu corpo está em 2026, mas a sua cabeça em 2003, 4 e 5. A memória não segue um tempo cronológico, ela não perde a força a cada minuto que se vai. E neste suspense, escrito em formato roteiro, você vai encontrar respostas para as perguntas do Jack, do serial killer e as suas mesmas. Quando se trata de hereditariedade e transmissão geracional, a maldição pode ser definida como uma dívida não paga. E quando um serial killer é capaz de prever o futuro, existe algo muito maior acontecendo. E em Uma Dobra à Meia-Noite, você vai perceber que o que não é dito é sentido. Não basta pensar, é preciso falar. A leitura desse livro é muito fluida porque é um suspense escrito em formato roteiro, então é independente de descrições, com capítulos acelerados e recheados de reviravoltas. E você pode adquirir comigo pelo Instagram, pelo Telegram, pelo e-mail, pelo meu site. Tem um link fixado aqui no primeiro comentário para você ser encaminhado direto para o meu site. E você vai ganhar o livro autografado, com o seu nome, se você quiser, é claro. E todos os brindes que você está vendo agora também serão disponibilizados. Perfeito Estranho, Uma Dobra à Meia-Noite, está disponível em e-book e também no Kindle. E é claro, a continuação de Uma Dobra à Meia-Noite, Impedindo a Dobra, acabou de ser lançado, pois é.
Ele já está disponível em e-book, no Kindle, no meu site, na Amazon, e o livro físico você pode adquirir pelo segundo link que eu estou disponibilizando embaixo do primeiro, que vai te levar direto ao site da editora para adquirir a sequência, que é o que você está vendo agora. O desconhecido está na sua casa, na sua vida, mas fora do seu reconhecimento. Aproveitar e fazer um desabafo aqui. Não por coincidência, é o terceiro caso envolvendo uma produção de televisiva que eu gravo esses dias, que tem alguém processando por dinheiro ou outro tipo de problema. Eu já gravei um hoje com a doutora Sandra, inclusive. Gravei outro semana passada, que eu não sei se já foi ao ar a essa altura, envolvendo filme de terror nojento. E agora tem Air. Hollywood nos processos. Bom, eu vou trazer a doutora Sandra para discutir comigo as questões legais, mas eu tenho muita opinião para trazer aqui, então já vou gravar agora. Eu queria gravar hoje com ela, mas não deu. A gente vai gravar ou no meio da semana ou na semana que vem. E aí eu vou incluir. Então, eu não sei exatamente o que ela vai falar, mas eu já vou dar a minha perspectiva aqui. Francamente, eu acho que essa mulher está tentando se aproveitar, porque eu não consigo ver nenhuma validade no processo, pelo seguinte ponto. Eu dei uma boa analisada. Então, você tem trailer, você tem o roteiro, se você quiser, o script. Eu já assisti alguma coisinha de Air anos atrás, eu não gostei, mas eu lembro bem, inclusive porque teve uma coisa em particular que me fez não assistir, eu não gostei mesmo por conta disso. Eu meio que já senti, falei, meu Deus, em 1990 eles já estavam querendo incutir isso aqui. Enfim, as duas produções, elas não têm semelhanças realmente que justifiquem qualquer tipo de acusação de que eles estão se aproveitando da propriedade intelectual do Michael. O discurso dela, estou protegendo o Michael, estão querendo enterrar o nome dele debaixo dos créditos. Me poupe, querida, me poupe, me poupe. Para mim, isso é um processo que parece querer ser realmente o dinheiro. Eu acho que aconteceu o seguinte, eu acho que ela tentou, de fato, exigir, como ela já tinha feito anteriormente, em outras situações. Tem pessoas que realmente são impossíveis para negociar. Simplesmente o pessoal da Warner não se dobrou, aí ela conseguiu o que queria, ou é tudo ou é nada, aí aparentemente deu nada, ou seja, vocês não vão ter série de vocês, e ela ficou revoltada, porque simplesmente eles decidiram criar uma outra forma de abordar um programa médico. Falta de vergonha na cara, esse processo não tem cabimento. Podem chamar qualquer perito e se forçarem o júri a assistir os episódios de ambas as séries, essa mulher vai passar vergonha. O fato do Noah Wyle estar no elenco, se ela achou que talvez isso fosse suficiente para justificar o processo, é ridículo, porque ele poderia estar interpretando um médico em qualquer outra série, ou talvez até um filme. Então, isso não é suficiente. Ela vai dizer o quê? Os advogados, olha lá, o Noah está na série, é claramente um spin-off. Não é, até porque, quando o Air começou, o Noah não era o personagem principal. Ele acaba assumindo esse posto mais pra frente, porque conforme o tempo vai passando, os atores vão deixando a série. O George Clooney vai pro cinema. Enfim, qualquer perito que talvez o tribunal nomear de forma independente para fazer sua própria investigação e testemunhar, eles vão identificar que não há elementos sequer que sugerem insinuações ligadas a Air. A série não foi promovida com dos produtores de Air, a continuação de Air. Inclusive, eu tenho certeza que se a série voltasse como um reboot de Air, ela não teria sido abraçada pela crítica do jeito que foi. Se alguém tivesse que processar essa série aqui, sinceramente teriam que ser os produtores de uma antiga série da Fox, que também tinha essa mesma pegada, de cada temporada ser um dia. O próprio nome da série já denuncia isso, 24 horas. Porque quando eu ouvi falar de The Pitt, a primeira coisa que eu pensei com certeza o homem se inspirou em 24 para replicar essa fórmula dentro de um hospital, que acaba sendo também suscetível para manter esse nível de ação, porque dramas médicos, policiais e jurídicos funcionam muito a longo prazo, pelo fato de você continuar justificando, né, esses conflitos externos através do trabalho dos personagens, porque sempre vai haver muita ação. É por isso que a gente vê, assim, né, existem centenas de séries policiais, médicas e jurídicas. Agora, bombeiros também, né, já tem uma outra. Agora, você dificilmente vê, por exemplo, uma série em que um psicólogo é o personagem principal, em que um construtor, porque são profissões que criativamente é difícil realmente conseguir ter mais elaborações. Por exemplo, uma série procedural,
policial, você consegue fazer vários casos em um episódio. O caso tem um começo, meio e fim, porque normalmente a polícia, dependendo até mesmo do estilo, né? Tem aquelas que são mais de investigação de homicídio, tem aquelas que são mais crimes, investigações mais breves. Então você consegue ter um desfecho em um curto período de tempo, sem se alongar, se você quiser, né? Por isso é o procedural. E no episódio seguinte, os personagens vão estar enfrentando outro homicídio e aquilo ali não fica inverossímil, porque é o que acontece na vida real. Agora, por exemplo, uma série procedural de terapia não tem como, porque diferente do trabalho da polícia, do bombeiro, que vai lá, apaga o incêndio, volta, aí depois vai lá, vai apagar outro incêndio, volta e por aí vai, o trabalho do terapeuta não tende a ser rotativo assim. Você começa a atender um paciente e você fica com esse paciente por muito tempo. Então não tem como todo episódio o terapeuta estar com um paciente diferente. Então é por isso que normalmente essas profissões mais movimentadas, né, esse tripé que eu considero médico, policial e advogado, você consegue ter muitas histórias para explorar e muitos conflitos que acabam preenchendo o tempo de tela. E séries médicas são muito exploradas na televisão, produzidas a rodo, eles sugaram Air até onde não puderam mais, e a queda, né, de Air, ela está diretamente relacionada com o advento de Grey's Anatomy na ABC, o canal rival da NBC na época, que se apresentou como uma novidade, e até comparando estruturas narrativas de uma e outra, e também, né, por todas as informações que eu li, quando Air estreou, ela já foi uma série médica mais moderna para a época, no sentido de conflitos e intensidade. Ou seja, então aumentou o ritmo de velocidade comparado àquelas produções da época. Quando Grey's Anatomy surgiu, vamos dizer, o nível de velocidade era maior ainda do que é. E as pessoas que já estavam cansadas, né, e também roteiristas que ficam esgotados com o passar dos anos, começaram a fazer essa troca, e Grey's Anatomy também se aproveitou do boom que a ABC teve na época, com várias produções televisivas que fizeram muito, muito sucesso, que foram um estrondo de audiência, Lost, Desperate Housewives, e a NBC, não por acaso, entrou já num período difícil, e outras séries ou estavam acabando ou já tinham concluído, sido finalizadas. A NBC demorou anos até se organizar de novo. Já fiz piada aqui com vocês que tinha uma época ali, que eu acho que quem trabalhava lá devia entrar em desespero, porque a programação era uma zorra, e logicamente séries médicas acabaram crescendo ainda mais e variações de vários outros programas surgiram, não apenas na TV aberta, como também na TV fechada. E se eu não me engano, teve uma época que todos os canais abertos, né, a CW, ABC, NBC, CBS, Fox, estavam com uma série médica ao mesmo tempo. Se eu não estou enganada, a da CBS não deu certo e a da CW também não. Mas dos outros 3 canais duraram por mais um tempo. E eu acho que ainda hoje, se eu não erro de conta, a NBC ainda tem uma e a ABC ainda está no ar com Grey's Anatomy, que já rompeu 20 temporadas. Então os elementos do processo não me parecem legítimos, porque é uma história que se passa em outro lugar, com outros personagens, com invenções totalmente novas. Então não se aproveita de nenhuma propriedade intelectual criada pelo Michael, que nesse caso seria só o mesmo universo, talvez manter o mesmo clima narrativo de Air in the Pit. Os personagens, muitos dos atores da série, né, ainda estão vivos por aí, então eles poderiam facilmente ser convidados para fazer participações especiais. O que eu achei engraçado e depois queria pesquisar é se na época eles estavam planejando o reboot, o Anthony Edwards não foi chamado, porque ele era o principal em Air. Mas seja como for, eu realmente não sei o que ela está querendo aqui, porque parece que ela está com raiva que a produtora que tentou adquirir os direitos para dar continuidade não conseguiu, simplesmente decidiu seguir em frente e criar seu próprio programa original, e para ela isso é inaceitável. Uma das coisas que já me chamou a atenção é que essa Sherry, ela é um pouquinho sem noção. Por exemplo, essa série, Westworld, nem sei se estou falando certo o nome, muito famosa, já ouvi falar, embora eu nunca vi nem o trailer. Quando ela faz a solicitação de que o falecido marido deveria ser acreditado como criador, é a prova viva de que essa mulher perde um pouco as estribeiras. Eu não sei nem se ela está meio que realizando o sonho através do marido, sabe? Uma projeção, como se o nome dele significasse o nome dela. Talvez porque ela adotou o meu sobrenome. Porque todo mundo da indústria, inclusive ela, que administra uma produtora de cinema e TV,
sabe que quando você faz uma adaptação de uma obra, seja você vai adaptar um livro para uma série ou para um filme, ou adaptar um filme para uma série e vice-versa, a acreditação de créditos estabelece normalmente o quê? Baseado no livro de fulano. Vamos supor, se adaptassem hoje Uma Dobra Meia-Noite para uma série da HBO. Olha eu de novo usando, né, o exemplo. Mas então, se adaptassem Uma Dobra Meia-Noite para uma série, eu não tivesse envolvido, simplesmente adquirissem os direitos e colocassem a produção nas mãos de outra pessoa, como seria o crédito? Baseado no livro Uma Dobra Meia-Noite, ou melhor, baseado no livro Perfeito Estranho Uma Dobra Meia-Noite de Gustavo Negreiros, adaptado por fulano, beltrano, ciclano, ou adaptado para a televisão por fulano de tal e etc. O que ela estava inferindo ali com relação a esse programa da HBO não tinha o menor cabimento. Não faria sentido nem legal nem moral, porque a obra do marido dela foi base para adaptação, não para criação. Criação seria se o próprio Michael escrevesse a série, com base no seu livro. Ainda assim, haveria essa hierarquia nos créditos, baseado no livro tal, adaptado por fulano tal. E, inclusive, isso é tão interessante, por exemplo, existe um filme, eu até já fiz aqui o vídeo no canal há muitos anos atrás, uma investigação excelente, inclusive até trágica, emocionante, de todo modo. Um autor escreveu um livro na década de 70, um roteirista pegou o livro e fez uma adaptação. Ele fez uma adaptação bem adaptação mesmo. No roteiro, o livro era juvenil, ele transformou em um suspense sangrento, estabeleceu alguns elementos, um dos quais se tornou bem forte na cultura pop, estabeleceu o roteiro virou filme, o filme fez sucesso. Nos créditos, foi creditado como baseado no livro tal, da Lois Duncan. Roteiro de Kevin. Ok, quando o filme teve uma sequência, eu acho que no ano seguinte, foi escrito por outra pessoa, não era uma adaptação, foi escrito por outra pessoa, seguindo alguns personagens do filme anterior, né, e ali os elementos da história. Na acreditação ficou como? Baseado em personagens... Errei. Na acreditação ficou como? Baseado em personagens de Lois Duncan, roteiro de fulano. O nome do roteirista original nem sequer apareceu, porque realmente o que ele fez não se sobrepõe à obra base. Inclusive, quando estabeleceram outras continuações, uma específica que já não restava ninguém do elenco original e houve uma mudança brusca na história, ainda assim apareceu, baseada em personagens de fulana. Por quê? Porque aquele universo foi criado por ela e as estruturas remanescentes que percorriam, inclusive o título em si, pertenciam à base dela, né? Inclusive o título do filme era o título do livro. Agora, quando, por exemplo, uma pessoa, um roteirista, vamos supor que eu escrevesse um filme, um roteiro de um filme chamado Uma Dobra Meia-Noite. Ok, então vamos fazer de conta que isso aqui não é um livro, já vira um filme direto. Ok, vai estar lá, roteiro de Gustavo Negreiros. Aí o estúdio, ótimo, vamos fazer uma sequência. Aí eu não me envolvo na sequência, eu não escrevo a sequência. Como seria o crédito? Baseado em personagens de Gustavo Negreiros, roteiro de fulano, Leonardo, por exemplo. É claro, aí acordos de produção executiva e direitos autorais para demais envolvidos vai depender da particularidade de cada contrato. Mas a acreditação aqui funciona dessa forma. Às vezes o que acontece é que uma pessoa pode ser nomeada como produtora executiva, sendo que ela não tem nada a ver com o programa. É muito comum fazerem isso meio que em homenagem, em respeito a alguém. Nunca esqueço, uma vez anos atrás, que anunciaram um filme, produção executiva de fulano. O nome do Beltrano estava assim, para tudo quanto é lado. Pôster, trailer, e as pessoas, nossa, é o retorno do diretor que já estava, né, idoso, inclusive veio a falecer depois do mesmo ano. E aí depois o povo descobriu, ele deu uma entrevista que ele não tinha nenhum envolvimento, nada. Que ele nem tinha lido o roteiro do negócio. Que eles só colocaram o nome dele lá em honra o legado dele, etc. Mas ele, olha, eu assim, não tenho nada a ver com a produção. Vou aguardar a opinião da doutora Sandra agora para a gente conversar, mas eu realmente ficaria chocado se um juiz concedesse vitória a essa mulher, ao espólio do Michael, porque eu não consigo, mesmo não sendo fã nem nada do programa, não assisto,
e nem sei o que eles tratam lá, assim, né? Vai saber. Mas, ao meu ver, eu não consigo notar, assim, uma má fé mesmo, do tipo, estamos plagiando a história e vamos nos aproveitar de você. Realmente não acho que isso é o que aconteceu. E o fato de um dos atores originais estar na produção e o showrunner principal do programa ter desenvolvido esse, não me é um argumento sólido, até porque vários realizadores produzem uma série com uma temática e depois outra com uma temática semelhante. Até eu poderia me encaixar nos meus planos de escrever outros projetos. Eu quero trabalhar com esse gênero e etc. Então, você necessariamente, como também gosta de explorar vários ramos, muitas vezes você gosta de dar continuidade naquilo que você já tem experiência, familiaridade e conforto. Agora, não vou negar para vocês que, se isso chegar a julgamento, seria interessantíssimo ver toda essa galera de peso testemunhando. David Zaslav, já imaginou? Mas como ainda essa gravação está em aberto, porque eu vou ter que me encontrar com a doutora Sandra e gravar mais algumas coisas que possivelmente vão surgir depois da minha conversa com ela, vamos ver o que acontece, mas até aqui essa é a minha postura e a minha visão. Doutora Sandra, muito boa noite, seja muito bem-vinda. Estamos boa noite. Animados em poder ver a senhora agora, viu? Vocês estão vendo a doutora Sandra, não tem áudio hoje por celular. Conseguimos, olha, foi difícil. Inclusive, eu não consegui gravar com a doutora Sandra umas 3 semanas, porque foi difícil de encontrá-la pessoalmente. Não é fácil ver a doutora Sandra em câmera, gente. Por isso que é mais fácil. Eu consigo, né, fazer com a doutora Sandra puxar pelo telefone, porque aí ela tem mais facilidade, mas por câmera é mais difícil. E eu tava bem empolgado com esse caso, eu já gravei ele há algumas semanas, mas eu guardei porque eu queria juntar a análise da doutora Sandra para anexar o vídeo, especificamente porque eu achei esse processo altamente descabido. A viúva do Michael, né, a Sherry, porque me parece, no meu entender, que ela tá fazendo um processo de raiva, porque ela pareceu que, assim, a conduta dela me pareceu ser aquele tipo de conduta de celebridade extrapolada, que ela não é, porque ela não é ninguém, assim, né, no mundo artístico, e ela ficou com raiva que eles seguiram sem ela, e ela tava abrindo o processo, porque se eles chamarem qualquer perito, se me chamassem hoje para testemunhar, eu poderia dizer, olha, não tem plágio algum entre ambas as produções. A única coisa que ela poderia alegar é que ambas são séries médicas, mas séries médicas não são propriedade do marido dela. Tem séries médicas em todos os canais de TV aberta. Então, qual é o mérito aqui? Bom, é que eles têm e-mails que anteriormente haviam essa comunicação entre eles, que eles queriam dar continuidade nisso, né? Isso. E aí depois, quando não deu certo, aí eles, segundo o que ela pensa, né, e a defesa lá alega que uma vez que não concordou, eles resolveram fazer dessa forma, alterando a cidade, alterando o nome, aquelas coisas, mas de certa forma seguindo quase a mesma linha. Eu vou te dizer uma coisa, um caso desse tipo é muito, muito complicado por causa dos e-mails que eles trocaram. Por exemplo, se não houvesse a troca de e-mail entre eles, vamos dar continuidade a esse projeto, você simplesmente criou uma coisa totalmente diferente. Tá, mas os e-mails não podem ser alegados, tipo, olha, nós tentamos negociar com ela. Então, os e-mails são parte da negociação dela liberar os direitos para eles continuarem. Como que isso pode ser volta contra... Se é o meu caso, por exemplo, a senhora é detentora dos direitos, não sei, dos livros No Mundo da Lua. Aí eu entro em contato, doutora Sandra, quero fazer uma franquia de filmes, etc. Aí não dá certo. Aí eu decido fazer Astronauta na Lua. Aí a senhora vai usar esses advogados contra mim, os e-mails contra mim, depois? Não, mas nesse caso, juridicamente falando, eu diria que é discutível. Nesse caso específico, por isso. Não é que as séries são idênticas, mas tem mais ou menos o mesmo rumo, vamos dizer assim. Muda de cidade, muda de nome, mas parece uma coisa assim que a pessoa queria dar continuidade, não deu. Então vamos fazer diferente, vamos criar outro nome, criar outra cidade, vamos fazer desse jeito. Sim. Então, foi isso que eles fizeram. Foi isso que eles fizeram. O ator, né, o Noah, que era da série original, queria voltar como era. Como ela não conseguiu, então eles falaram, bom, então vamos fazer outra série médica. Porque necessariamente a estrutura dos dois programas realmente se fosse para alguém processar, eu acho que teria que ser a Fox processando, porque essa temática de cada temporada um dia, cada episódio uma hora,
é a premissa da série 24 Horas, lá atrás, dos anos 2000. Então, se fosse para alguém fazer queixa, era eles, porque isso não era... se passava dentro de um plantão, com outra temática, pitch, eu pesquisei, não tem nem trilha sonora, e até, assim, os próprios... Porque o Noah Wyle, ele não era o personagem principal original, era um outro ator, tinha uns 4 antes dele, né? Aí os atores foram saindo, o George Clooney ficou famoso, etc. Sim. E aí ele acabou assumindo a liderança e ficou alguns anos na série, depois ele mesmo saiu, a série seguiu, chegou lá na última temporada, não tinha mais ninguém do elenco original, só, né, e sugaram até onde podiam mais. Então, mas as semelhanças, até porque existem, eu até dei uma olhada, eu vi, a gente tem pelo menos 25 séries médicas no momento. Entendeu? Sim, porque o direito autoral, nesse caso, não é protegido. Você vai fazer um negócio com hospital, médicos, paciente perdendo a vida, então isso é protegido, né? Então você não pode alegar direito autoral. Mas nesse caso, leva-se a crer, deu para entender um pouco que a tese que mais os advogados estão indo é que eles não copiaram diretamente, mas eles reconstruíram o reboot que foi recusado. Ou seja, eles estavam discutindo uma coisa para ser feita antes, que essa coisa não foi feita. Entendeu? Sim. Só que depois eles fizeram. Só que dentro desse negócio deles, eu vi, tem uma cláusula, alguma coisa que fala a respeito disso, da proibição. Se você discutir um assunto com uma pessoa, vamos fazer de isso. Aí você, vamos pensar. Ou, tá bem, vamos fazer. Só que você muda de ideia. Neste caso de direitos autorais, você pode vir em cima da pessoa porque houve uma comunicação, vocês conversaram antes a respeito daquele projeto, vocês discutiram como é que seria. Então, por isso que existe uma cláusula no contrato deles, que eles falam que se a pessoa decidir fazer esse negócio, que seria o tal do reboot, eles teriam que estar informando para os outros. E tudo leva a crer que eles tinham planejado algo com que eles já haviam discutido e meio que concordado, vamos dizer. Só que depois deu no que deu, a mulher não concordou com nada daquilo, e eles resolveram fazer, mas deu-se a entender que houve uma discussão de como é que seguiria essa outra história. Então, você deu para entender? Você está aqui, você tem um plano do que você quer. Eu achei aqui, ó, a cláusula. Fala assim, você discutiu com a pessoa. Incomum e poderosa, né? É uma cláusula que declarava todas as quaisquer publicações relacionadas a Air, todos os lançamentos cinematográficos, todas as sequências, remakes, spin-offs e obras derivadas, incluindo mídias e etc., serão congeladas, sendo necessário um acordo mútuo entre Crichton, Amblin e Warner Bros. Para se prosseguir em qualquer uma dessas categorias. Ok, mas aí, nesse caso, essa cláusula daí não está falando de qualquer propriedade derivada do Air? Porque é o que está falando. Deixa eu ver qual que é a cláusula que é. É a cláusula diz todas e qualquer... Quer que eu mande aqui pelo WhatsApp, a senhora lê? Pode mandar. Tá, vou mandar aqui no WhatsApp. Então, aqui está dizendo que para que pudesse continuar com a ideia de que eles tinham, teria que prosseguir, teria que ter um acordo mútuo, né? Entre o Crichton, Amblin e o Warner Bros. Então não houve, né? Não houve. Então, então, bom, essa cláusula eu não tinha prestado atenção nela. Então, com base nessa aqui, com base nela, não seria então considerado... Não seria considerado o reboot que eles estão falando, né? Porque teria que haver a concordância de todos eles, né? Então, como não houve, então não pode implicar essa. Nesse caso, eu diria que sim. Mas, mesmo assim, como eu te falei, não é um caso, para você ter ideia, o juiz resolveu continuar, né? Dando prosseguimento. Eu fiquei chocado com isso, achei chocante. Sim. Eu não sei, a gente tem mais ou menos uma ideia que assim, do que eu foi vejo, feito. por exemplo, vamos supor, vamos tentar... se isso chegar mesmo às vias de fato de julgamento, etc. Até alguém comentou que o júri vai ter a maior surpresa da vida, que vai ter que assistir episódios de Air e de The Pitt como evidência. Acho que é a coisa mais inusitada. Tá, mas uma das questões de comunicação, vamos supor se legalmente a senhora, se isso está apropriado. As estruturas de The Pitt, que eles já tinham em mente, ou seja, essa proposta de fazer uma série de 12 ou 15 horas por dia, e etc, eles já tinham em mente de fazer isso no reboot. Então a ideia em si mais era aproveitar a fama de Air, né, o nome da propriedade intelectual. Então isso estava nas discussões.
O fato de que eles não chegaram ao acordo para usar o nome de Air, etc., e trazer os personagens em si de Air, e dar a sequência na ideia original que eles desenvolveram. Legalmente, tecnicamente, em si eles deveriam estar protegidos. Pelo fato de, tipo assim, ó, não, dentro até isolando o caso deles, mas vamos supor, tá? Eu venho e falo assim, a senhora é dona dessa franquia da Lua. Aí, então, na história da Lua, o personagem João vai pra Lua de foguete e aí enfrenta extraterrestres, etc. Aí eu chego na senhora e falo, doutora Sandra, quero adaptar para um filme, e aí eu tenho a ideia de fazer que vai pra Marte, que vai pra Plutão. Essas são ideias minhas. E que então eles vão dar uma volta e vão cair no mundo, no oceano, etc. A senhora nega. Aí eu decido criar, tá? Com base no que era meu, no que era original meu. Em tese, eu deveria estar protegido, ou o fato de eu ter apresentado as minhas ideias na negociação, como foi o caso deles aqui, isso implica em poder para denunciante? Pode. Se você expressou a sua... Porque todo contrato nem necessariamente não precisa ser escrito. O contrato, existe o verbal também. Se você expôs esta ideia, e no caso essa ideia, vamos supor, foi copiada, pode haver problemas, sim. Tá, mas então no caso, só o fato deles terem... se eles não tivessem dito pra ela as ideias que eles tinham, eles estariam em melhor lugar agora. Sim, com certeza, com certeza. Meu Deus, mas então você não pode nem contar a tua ideia numa negociação, porque isso pode se voltar contra você de uma forma ou outra. É isso que a senhora tá dizendo. Ah, com certeza. Meu Deus. Por exemplo, é que você tem que ser grande para lutar contra eles. Eu tenho uma pessoa, que eu não vou dizer quem que é, mas foi diretora na Globo muitos anos, tal. Ela teve uma ideia de uma coisa e entrou em contato com alguém da Netflix. Ela fez tudo e mandou. O que aconteceu? Nunca responderam para ela. Um ano depois, ela vê a série dela lá, vamos dizer assim, a criação, basicamente, do que ela havia colocado. Só que ela não entrou na justiça, ela falou, como é que eu vou bater de frente com eles, né? Mas ela poderia. Se ela tivesse dinheiro, ela poderia. Se ela tivesse prova dos e-mails, entendeu? Seria algo fácil de não estava nada escrito, não estava nada assinado, não houve acordo, nada. Mas é que como você tivesse roubado a ideia da pessoa. Aí mudou os personagens, os nomes, mas de certa forma a ideia inteira foi roubada, né? Então, por isso que eu acho que o juiz está querendo ver agora com mais provas, porque certamente ele não assistiu tudo ainda. Quando ele for lá assistir junto com os jurados, que eles vão ver tudo, aí sim ele vai poder dizer, nossa, gente, isso aqui é uma cópia, ou não, isso aqui não tem nada a ver. Então eu acho que ele resolveu prosseguir por isso, porque ele quer ver, assistir tudo, para depois ele poder dizer, não, isso aqui é cópia, isso foi roubado, qualquer coisa do gênero. Eu acho que foi por causa disso que ele resolveu dar seguimento. Mas como eu te falei, é debatível. O juiz pode ficar inclinado a achar, se ele ver cenas, coisas assim, que se assemelham demais. Não, mas principalmente isso tem, assim, mesmo sem ver o programa, eu tenho certeza que não tem, assim, cópias de Air, porque mesmo se fosse um reboot, né, seria mais para aproveitar os personagens em si, né, você ama o personagem, etc, e o nome popular, Air, Plantão Médico. Eu, quando era criança, já ouvia falar desse seriado. Mas, nesse caso, por exemplo... Não, pode falar, porque a senhora ia dizer. Por exemplo, se eu fosse o juiz nesse caso, eu também daria seguimento. Daria seguimento? Porque... Meu Deus. Daria, porque preciso ver tudo, vai ter que olhar tudo, porque por enquanto, quando o advogado entra com a petição, ele está apresentando os fatos principais ali, mas de verdade você só vai saber tudo dentro do processo no decorrer do andamento do processo, se você vai ver se tem testemunhas, se tem vídeos, se tem e-mails, correspondências e tudo isso, e o juiz não viu essa parte ainda, isso vai ocorrer durante as audiências que vão ser feitas, o julgamento que vai ocorrer, aí que ele vai ter uma noção clara, né? Então, por isso, que se eu fosse ele, eu teria feito a mesma coisa. Eu daria seguimento para depois, agora, durante as audiências, julgamento, eu poder ter certeza e comparar. Houve plágio, não houve, roubar a ideia do outro ou não. Eu acho que o que o juiz fez está correto. Eu vi que uma coisa que me chocou bastante foi que ela colocou até os e-mails pessoais que o ator mandou para ela. E aí eu vi que eu tava vendo que tem a possibilidade, se acontecer de fato um julgamento, se não houver um acordo, que até o David Zaslav pode ser chamado para testemunha. Pois é. Meu Deus. Tá, mas aí assim, nesse ponto, a que vias de fato tá o processo? Realmente, assim... O que agora vai ter um julgamento, é só esperar quando vai ter uma data ou não? O que acontece até
chegar nesse ponto de onde estamos? Eu não sei se eles já tiveram todas as, como é que eu diria, todas as audiências para compor antes do julgamento, entendeu? Eu não sei se eles já chegaram a cumprir todas elas. Quando é que eles deram entrada no pedido? Foi em fevereiro. Já em fevereiro. Então ela acho que entrou no mês Desse seguinte. Desse ano, de 2025. Que a série estreou em janeiro. Ainda, geralmente nesse tipo de ação, ainda até ter um julgamento leva aí uns 2 anos, já tem o quê? Quase um ano, vamos dizer? 10 meses? A segunda temporada vai estrear agora, eu soube na mesma data do... Eles ainda estão na fase, eu diria que inicial, vamos dizer assim, ainda do processo, ainda não está para julgamento. Tem aí uns bons meses pela frente. Eu achei assim, eu até teve uma hora que ela falou assim no processo, que o dinheiro nem é pra mim, é pro legado dele. Mas eu fiquei, até uma coisa que me impressionou foi o seguinte, como que essa mulher, que é, sei lá, a quinta ou sexta esposa, tem tanto poder, até de veto, sobre os filhos dele, etc. Eu fiquei meio assim, chocado com isso. Como que ela, sabe, a pessoa chega assim, sei lá, poucos anos antes do cara falecer e manda mais que os filhos? Eu não entendi. Vai depender do testamento dele, né? Se ela ele nem tava colocou... no testamento. Ela? Porque foi muito... O Michael faleceu muito rápido. Foi descobrir um câncer no cérebro dele, etc. Ele, inclusive, nem o filho que eles tiveram estava no testamento. Ela entrou na justiça e ela conseguiu, né, poder... De onde? Como ela conseguiu tanto? Como ela foi tão favorecida, assim? Eu não sei se ela acha que era porque ela já venceu tanto processo na vida que ela pensa que vai vencer esse aqui também, porque eu realmente estou curioso para ver a hora que eles colocarem quadro a quadro os dois programas e verem que não tem semelhança. Porque isso pode até se voltar como um processo de má-fé, algo nesse sentido? Não. Isso contra ela não viria, não. Eu não saberia te dizer por que ela está com tanto poder assim. Ela participou das negociações do primeiro contrato? Não, meu Deus do céu. Ela entrou na vida dele, ela entrou na vida dele pouco antes dele falecer. Entendeu? Ele já era... Não, o Air já estava estabelecido. Mas ela tem que ter algum poder, alguma coisa... Ela teve um filho com ele. O bebê que faleceu. Mas só isso não faz com que ela possa ir lá depois reivindicar o que ela está pedindo. Isso não dá direito a isso. Ela tem que ter alguma coisa maior que a gente não sabe. Mas no testamento não, porque falaram que nem o filho dele deu tempo ele não atualizou o testamento a tempo. Aí entrou na justiça, né, contra os filhos, que falaram que não confiavam nela para administrar, porque como ela tinha um filho, então ela já tinha um conflito de interesse a mais. E aí, mesmo assim, parece que ela venceu. E isso que eu fiquei assim, super curioso também de tentar entender como que sem ver assim, exatamente os documentos, as coisas, é difícil eu opinar, porque não faz sentido, legalmente falando, se ela ela não fez parte do testamento, ela não fez nada, teve o filho até depois que ele já tinha falecido, aquelas coisas todas. Só por isso ela não teria esse direito todo, não. Mas também o advogado dela não é estúpido de ter feito uma coisa dessa. Não, mas eu até fiquei impressionado, carta, foi que... Não, mas vê que ela tinha alguma carta porque a Warner tentou negociar com ela. Isso que me chama a atenção. Mas e os filhos? Então, como que todo esse poder de não quero, não aceito, tá na mão dela e os outros não são consultados? Porque deve ter algum documento que a gente não sabe, não viu ainda, mas que ela tem alguma coisa, ela tem. Mas e como ela conseguiu isso sem o Michael ter consentido tudo isso? Ele pode ter feito alguma coisa. Não, mas diz que no testamento que ela entrou na justiça para conseguir esses direitos. Que nem no testamento o filho dela tava, porque era muito recente o relacionamento deles. Não, difícil saber, viu? Um juiz poderia olhar e falar, tô com dó dessa viúva, você agora é a rainha desse império. Um juiz teria poder para tal coisa? Não. Dessa forma, não. Bom, o juiz, quando tem uma coisa referente a esse tipo, ele vai ver qual pessoa se encaixa melhor para poder estar representando na ação, né? Se seria ela ou se seria uma outra pessoa que o governo vai nomear. Por algum motivo, o juiz entendeu que seria ela mesma. Então... os pedidos que ela fez. Agora, mas como eu te falei, para ela ter feito esses pedidos, tem que ter alguma coisa, ela tem que ter algum acordo com ele. Ela pode nunca ter estado no testamento dele, mas ele pode ter algum contrato com ela, algum acordo com ela.
que a gente não sabe, qualquer acordo, de alguma coisa que ela participou, foi alguma ideia que ela deu, foi qualquer raio que ela fez. O programa já estava no ar quando ela chegou na vida dele, entendeu? Ele tava, se fosse assim, qualquer uma das 3 esposas anteriores poderia ter reivindicado. Mas ela tem que ter, por isso que eu te falo, ela tem que ter algum documento, senão as outras teriam feito isso, até as que são mãe de não sei quantos filhos dele, entendeu? Ela tem que ter algum documento, ela tem que ter alguma coisa que a gente não sabe. De certeza absoluta. O juiz não ia dar só por dar, ela viu, eu vou dar para ela o poder. Não. Alguma coisa ela tem. A Warner Bros. Foi tentar fazer acordo com ela, por quê? Se ela não é ninguém, para que eles iam tentar fazer acordo com ela? Porque ela estava na frente, né? Ela representa o espólio, pelo que eu entendi. Mas é isso que me... Então, aí vamos supor, e se os filhos dela quisessem... Não, a gente tá de bom tamanho, vamos aceitar o acordo da Warner. Ela, por si só, poderia falar, eu não quero, e vocês que engulam a minha vontade? Não, porque no final de tudo vai ser decidido pelo juiz, né? De qualquer forma. Não, vamos supor, mas se antes de entrar esse conflito dela com a Warner, se fosse o conflito das negociações dos meninos, né, os filhos, sei lá, os herdeiros, dissessem, não, mas a gente quer o reboot, e ela diz não, como que ficaria? Entendeu? Se ela tá nomeada como um espólio para poder estar decidindo ter voz ativa nisso, prevalece o que ela pede. Mesmo quando os herdeiros estão dizendo não, tipo, se tá todo mundo gritando não, aí a pessoa... Não, se algo descabido, o juiz vai impedir, mas se não é nada descabido, prevalece a opinião dela. Gente, você lembra quando aconteceu aquelas coisas com a Britney Spears? Lembro, sim, da tutela e tal. Que o pai dela entrou, ficou aí quase sei lá, mais de uma década contra ela, não sei o quê. Tutelando. Né? Tinham pessoas da família dela que eram contra ele. Achavam que ela tinha poderes para administrar os bens dela. Mas não importou. O juiz acreditou que ele era a pessoa indicada, não outras pessoas da família dela, a mãe, uma irmã. Acho que a mãe e a irmã estavam do lado dele, inclusive. Porque acho que ela não fala com ninguém da família. Sim, entendeu? Mas teve pessoas familiares que achavam que depois de um certo tempo já estava na hora, que ela deveria administrar os bens dela e tudo mais. Mas mesmo assim prevaleceu ele, porque é ele que foi nomeado como representante. Então, no caso dela, eu acredito que está sendo dessa forma, porque foi nomeado ela e o juiz aceitou, e até então na cabeça dele não tem nada cabeludo que esteja sendo pedido, entendeu? O que ela está falando está dentro da lei, entendeu? Agora só vai saber se ela tem direito ou não, né? Mas não tem nada errado. Na época do caso da Britney, reacendeu muito essa questão, essa lei, né, eles chamam aí até de conservadores, né, que são as pessoas que estão tutelando o sujeito, etc. E eu lembro que de um documentário que eu assisti na época, era um documentário do New York Times, que, nossa, não se falava sobre outra coisa, que aí tinha uma advogada, que era advogada do pai, e aí ela deixou de ser advogada, ela concedeu comentários, e aí no meio do documentário ela voltou a ser advogada do pai. Nunca vi uma coisa como essa. E aí o pessoal do documentário perguntou pra ela assim, você já viu alguém que entrou sob tutela, sair da tutela? Dela, não, nunca vi em todos os meus, sei lá, quantos mil anos de experiência. Eu lembro que eu fiquei aterrorizado. Como que essas questões envolvendo tutela desenrolou de lá pra cá? Porque me parece que é uma lei muito rígida. A pessoa entra sob tutela e parece que só sai dela se tiver sem vida, debaixo da terra. Aqui é difícil, é bem complicado. Tem histórias aqui de pessoas assim. Mas é muito fácil tutelar alguém? Se eu quiser, eu entro com o processo. Agora é assunto, todo esse espólio milionário da doutora Sandra. Não, o juiz vai verificar todas as coisas. No caso da Britney, por exemplo, era um excesso de gastos, de descontrole financeiro, os problemas mentais que ela apresentava. Sim, que era bem evidente, e que ela apresenta até hoje, inclusive, né? Se o pai quisesse entrar com o processo, talvez não teria muita dificuldade. Embora eu acho que ela, assim, por mais que ela tá fazendo loucuras, não seja psicologicamente suficiente para justificar, não, ela perdeu o poder decisório dela. Mas vamos supor, o caso dela mesmo, ok, que ela estava bem descontrolada, descabida na época. Só que, por que aí não houve, por exemplo, assim, não tem algo na lei que fala, tá, mas depois de, sei lá, 90 dias, 900 dias, a gente vai avaliar para ver se ainda precisa estar debaixo dessa tutela. Porque esse é um ponto que chama atenção, parece que não tem fim. Você entrou na tutela, tchau e nunca mais. Não, mas eu tenho certeza que durante o curso do processo, os advogados dela tentaram dizer já que ela estava apta, deve ter apresentado laudos, qualquer coisa, que ela estava apta,
mas por algum motivo também a justiça deve ter visto, não, ela ainda não está apta, vai continuar ainda sendo tutelada, o pai vai continuar tomando decisões em nome dela, entendeu? Mas com certeza eles apresentaram laudos durante, tanto da forma como quando o advogado apresenta um laudo favorável para o cliente, a promotoria vai fazer o mesmo, um laudo contrário. Uhum. Ela deve ter tido muitas avaliações psicológicas no decorrer dos anos. Mas por que a advogada falou que nunca viu nenhum caso sair? Porque todo mundo assim, entra na tutela, permanece louco, então? Não, é que são problemas. A pessoa tem que ser inimputável, né? Não está em posse das faculdades mentais, e geralmente essas pessoas podem levar anos, vamos dizer assim, entendeu? E tudo leva a crer que a Britney só agora, né? Mas os outros casos, né, que vieram à tona na época de pessoas que não eram famosas, que foram entrar do tutela e aí viveram um pesadelo, a pessoa gastou tudo. É complicado, é difícil, não é uma coisa fácil, não. Aqui nos Estados Unidos eu não saberia te dizer por quê. Claro que é tudo baseado em laudos, entendeu? E o entendimento do juiz, qual laudo que pesou mais, o da defesa ou da acusação. Se o juiz achar, não, a acusação foi maravilhosa, a menina tá boa, mas a defesa tá dizendo que ela ainda vai continuar destruindo o patrimônio, ela ainda vai continuar tomando decisões absurdas, e o juiz se convence, não, eu fico do lado dele. Tudo isso vai depender de laudos. Por isso que demora tanto, né? E o convencimento do juiz, né? Que ele vai ter que optar um lado ou outro. Eu tenho pra mim, na época, que ela só saiu dessa tutela por conta da pressão midiática e as pessoas, né? Free Britney, campanha, cartazes na frente. Era a imprensa de... Eu lembro que tinha uma época assim que não se falava de outra... Até depois disso, aí uns 200 documentários. Aí eu lembro que eu assisti o primeiro, o segundo, o terceiro, no quinto, chega, já tô cansado disso aí. Já o pessoal requentando a mesma história. Mas tem pra mim que ela só saiu por conta da pressão mesmo, que tinha gente gritando de noite na frente daquele tribunal, né? Porque ela ainda continua apresentando os mesmos problemas, vamos dizer assim. Completamente desvairada. Os filhos dela, você viu, foram criados praticamente pelo ex dela, né? E eu vi matérias, né, nas revistas e tal, eles não têm assim um relacionamento, vamos dizer, com ela, de mãe e filhos, eles não têm. Entendeu? É uma coisa meio distante, assim, sabe, civilizado, mas distante. Ou seja, é difícil pensar que uma pessoa que foi criada do jeito que ela foi, teve o que ela teve, e acabar dessa forma, né? Tipo, praticamente isolada da vida dos filhos, né? Parece que ela teve um colapso mental e ela não recobrou, assim, a sanidade absoluta. Isso é nítido. Não, é triste, né? Porque os meninos já estão adultos, vamos dizer, praticamente, e não tem mais nada com ela, assim. É triste. Você está cansado, desanimado, sentindo que suas forças estão no limite? Eu te convido a ouvir a canção do meu livro, Não Desista. É uma música que é integrante desse suspense. Já está disponível aqui no YouTube, tem um link fixado no primeiro comentário. Também disponível em todas as plataformas digitais para você ouvir e sentir essa música dando um fôlego novo para que você enfrente um novo dia. No livro, o pesadelo está a um passo de distância, mas na música, tudo está a um passo de distância, inclusive a resposta que você tanto espera. Espero que essa canção fale com você, transforme o seu dia, impulsionando a ir adiante e dar mais um passo. Não deixe de ouvir, não desista de conhecer meu livro Uma Dobra Meia-Noite. Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal, ative o sininho, que é muito importante, confira se ele está selecionado para você receber todas as notificações. Do contrário, o YouTube não vai levar até você todos os episódios que eu produzo aqui. Compartilhe esse vídeo, comenta, dá o seu like. E se você quiser, você pode me seguir, Gustavo N Psicanalista, lá no Instagram. Eu também tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas e postadas por lá. Além que eu também tenho um grupo no Telegram, onde eu faço postagens recorrentes, converso com os inscritos, faço enquetes, tenho uma interação muito exclusiva e colaborativa por lá. E se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho. Esse é um suspense multifocal com uma abordagem inédita. O livro é escrito em formato roteiro, diferente de qualquer coisa que você já viu, e ele conta uma história extraordinária sobre o rapaz Jack Wilbur, que mora em uma mansão sozinho em Nova York. E ele começa a desconfiar que um terrível serial killer está escondido em sua
própria casa. À medida que sua investigação avança, ele começa a analisar todos os aspectos geracionais de sua vida. As heranças financeiras, as heranças psicológicas, as heranças genéticas. E então, ele descobre que está preso em uma terrível maldição hereditária. Há uma reviravolta inacreditável no capítulo 10 que vai te deixar de queixo caído. O desconhecido está na sua casa, na sua vida, mas fora do seu reconhecimento. O livro vai autografado, se você quiser, é enviado para qualquer lugar do Brasil e quase qualquer lugar do mundo. Você pode adquirir pelo meu site, entrar em contato comigo pelo Instagram ou pelo Telegram. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter uma amiga. Até mais, pessoal!